O tema de hoje é aprendendo com os erros de Ezequias. Continuando o nosso assunto, falaremos sobre um rei, o rei Ezequias, onde o seu pai foi um péssimo exemplo, mas ele não seguiu o mau exemplo do seu pai, mas foi um homem que buscou a Deus. E o texto da nossa meditação está em 2 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Veja que descrição poderosa da vida de Ezequias. Ezequias ele começou a limpar toda a idolatria, a queimar todos os ídolos, as imagens de escultura, os altares de deuses estranhos do povo de Israel. Ele começou a promover uma restauração. Ele promoveu um reavivamento do povo em busca a Deus. De maneira que não houve rei antes dele, nem depois dele, que se apegasse tanto ao Senhor e buscasse fazer a vontade do Senhor. É o que nós acabamos de ver aqui no texto. Assim acontece com muitos de nós, que nos apegamos a Deus, entregamos a nossa vida para Ele e nós começamos a buscar a presença dEle. Mas há momentos da nossa vida que vêm as lutas e as dificuldades. O rei Ezequias também passou por uma luta e por uma dificuldade. Nós vemos isso em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Nós temos aqui um momento impactante. O rei Ezequias adoece de uma enfermidade, e essa enfermidade ele fica no leito, na sua cama, e Deus manda o profeta Isaías avisar: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, escolhe quem vai reinar em seu lugar, escolhe como é que vai ficar as coisas do palácio depois da sua morte, porque você vai morrer. Dessa doença você não vai viver. Mas naquele momento ali, a qual o profeta virou as costas e saiu, o rei Ezequias virou o rosto à parede e começou a orar. E ele chorou, e ele apresentou a Deus todas as coisas boas que ele tinha feito. Ele apresentou a Deus e falou: Senhor, lembra? Eu andei de maneira reta, de maneira íntegra, eu fiz aquilo que te agrada. E ele pediu a Deus: Senhor, tem misericórdia, me cura. E antes que o profeta Isaías saísse da cidade, do palácio, melhor dizendo, Deus mandou: olha, Isaías, volta lá e avisa para o meu servo que eu estou curando ele, que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Olha que bênção, irmão, que coisa maravilhosa. Deus abençoando a vida ali do rei Ezequias, abençoando o seu servo. Isso é tremendo. Assim como o Senhor abençoa as nossas vidas, Ele abençoa cada um de nós. Ele nos concede graça e bênção. Muitos chegaram na igreja com a sua família destroçada, o casamento quase acabando, filhos envolvidos com droga, filhos na prostituição, na perdição. E Deus restaurou o casamento, restaurou os filhos, restaurou as finanças, restaurou a saúde. Mas, infelizmente, muitas pessoas vão fazer como Ezequias. Não vão corresponder às bênçãos recebidas por Deus.
Olha o que diz o texto em 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do versículo 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. O texto está dizendo que depois que ele foi curado, ele não correspondeu aos benefícios que Deus lhe deu. O coração dele ficou orgulhoso, soberbo. Ele se afastou de Deus. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, o casamento estava destroçado, veio para a igreja, Deus restaurou. Agora, depois de restaurado, começa a abandonar a Deus. Não tem mais tempo para Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ir aos cultos, reunir com os irmãos. Muitos estavam falidos, sem finança, a finança destruída. E Deus restaura a finança, Deus abre porta, Deus prospera, Deus abençoa. E agora que ele está próspero, ele esquece de Deus, ele abandona a presença de Deus, não tem mais tempo para Deus. E isso aconteceu com o rei Ezequias, ele ficou orgulhoso e abandonou a Deus, esqueceu de Deus. Mas Deus se levantou contra ele. E graças à misericórdia de Deus, houve tempo de arrependimento. Nós vemos aqui que Ezequias se arrependeu, ele e todo o povo. E Deus estendeu novamente a misericórdia sobre a vida dele. E é o que eu espero sobre a tua vida, que Deus estenda a misericórdia, que você encontre o favor de Deus, se você estiver afastado de Deus como Ezequias afastou. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, queridos, em todo o tempo. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. 3 tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ser fiéis no meio da tribulação. Temos que ser fiéis no meio da bonança. Temos que ser fiéis quando faltar alimento. Temos que ser fiéis quando tivermos alimentos em sobra, quando a nossa vida estiver totalmente abençoada. Não cometa o mesmo erro de Ezequias, a qual, depois de ser abençoado, abandonou a Deus. Amém? Eu quero orar por você, para que você permaneça em todo o tempo fiel a Deus. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, minha irmã, eu quero apresentar a sua família. Eu quero pedir, Espírito Santo, só o Senhor pode despertar o homem a permanecer fiel, a ser fiel a cada momento. Eu peço, Espírito Santo, em favor dessa casa. Eu clamo, Pai, em favor de cada um dos entes queridos, que o Senhor coloque no coração deles o desejo de ser fiel. Fiel quando as coisas estiverem ruins, fiel quando as coisas estiverem boas, fiel na alegria e na tristeza, fiel na abundância, fiel quando faltar o alimento, fiel quando a porta estiver aberta, fiel quando a porta estiver fechada. Que em todo o tempo eles sejam fiéis, eles correspondam ao benefício, à tua bênção, à graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Eu peço em favor dessa casa, que a tua misericórdia, que a tua bondade, que a tua longanimidade, que a tua graça, o teu perdão e a tua bênção sem medida esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.